aqui em mais um Neuro Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje nós temos o prazer de ter conosco o Dr. Rafael Pontes, otorrinolaringologista, que veio falar sobre uma coisa muito importante, que é o implante coclear. Obrigada por estar aqui, Dr. Rafael. Obrigado, eu que agradeço, Mariolina. É um prazer, viu? Espero poder voltar outras vezes. Ah, com certeza. Qual a diferença entre o implante coclear e os aparelhos auditivos? Bom, os aparelhos auditivos convencionais, eles nada mais são do que amplificadores do som, tá? O som que a gente ouve é um som acústico, tá? Então eles vão amplificar esse som, né? Então, para usar um aparelho, um paciente que tem uma perda, ele vai equalizar aquela perda, colocando em níveis normais, fazendo com que aquele paciente ouça pelo menos próximo do nível normal. A diferença para o implante coclear é que o implante ele é um som elétrico, tá? Ele é um implante, como o nome diz, que vai ser implantado próximo ao nervo do ouvido e ele vai transmitir um estímulo elétrico para aquela pessoa que tem uma perda severa, de grau severo a profundo, que são os graus mais profundos de perdas auditivas. E pessoas essas que não têm benefício com um aparelho convencional. Claro. E quais são os candidatos a fazer a cirurgia do implante coclear? Bom, aquelas crianças que nascem sem audição, que já nascem sem audição até por volta de 1 ano de idade, seria o ideal, né? Ou então aqueles pacientes jovens e adultos que perderam a audição já logo na infância, antes de aprender a falar, mas que foram introduzidos ao método oral, né? Eles sabem falar, lógico, com um certo sotaque deles, mas eles entendem a nossa fala, né? E fizeram terapias fonoaudiológicas, usaram o aparelho, mesmo não tendo muito ganho com o aparelho, os pais tentaram colocar, então eles foram introduzidos. Ou então, aquele paciente que era ouvinte normal, depois de jovem ou de adulto, perdeu a audição por algum evento, seja ele um acidente, uma internação prolongada em UTI, né? Tem certos antibióticos, certos medicamentos que causam lesão à audição. E a pessoa que já ouvia, já falava normalmente, perder a audição total, né? O Covid também, o Covid pode causar isso. Em alguns casos, a gente tem visto algumas sequelas, e essas pessoas também são um dos candidatos. O Covid é coisa séria, né? Sim. E esse implante coclear, ele é coberto pelo SUS, pelos planos de saúde? Como é que funciona? Bom, o implante coclear ele é coberto por todos os planos de saúde no Brasil e também pelo SUS, tá? Porém, para fazer pelo SUS é necessário que haja na localidade, naquele estado ou naquela cidade, um centro de referência que esteja cadastrado no Ministério da Saúde, né, habilitado a fazer o implante coclear. Certo. Não só fazer o implante coclear, mas também cuidar desse paciente pós-cirurgia, né, fazendo a sua reabilitação. Eu costumo dizer o seguinte, o implante, como qualquer outra cirurgia, ele não faz mágica, né? Você vai colocar o implante, as pessoas perguntam assim, depois do implante, ele vai ouvir? Bom, se o implante for corretamente colocado, se não houver nenhuma má formação, algum impedimento, o implante for colocado normalmente, o paciente vai ouvir. Agora, ele vai entender? Isso aí já é um outro ponto. Para entender, é uma questão mais a longo prazo. E a gente fala o seguinte, quando uma criança nasce da barriga da mãe, ela não sai e fala, oi mamãe, cheguei, né? Ela demora 1, 2, 3 anos para ir aprendendo e você vai estimulando papai, mamãe, bola, água, e aquilo é um aprendizado contínuo. Quando você coloca o implante, mesmo em quem já era ouvinte, tudo bem que quem já era ouvinte ele tem uma memória auditiva, ele lembra como são as palavras, mas mesmo assim ele vai começar do zero, tudo novamente, porque ele vai ter que entender que o som de A,
que ele ouvia antes, agora soa um pouquinho diferente, o novo A dele. Parece um pouco estranho quando a gente fala isso, mas a gente conversa com vários usuários já de longo tempo de implante e eles falam que depois de um certo tempo fica normal, né? Mas no início não, até um barulho da pipoca na panela, ele vai ter que, a família vai ter que identificar para ele, olha, ele vai tomar um susto, esse barulho que você está ouvindo é da pipoca, esse outro barulho é da chuva que está caindo, né? E assim por diante. E há a importância do tratamento fonoaudiológico a longo prazo, então, depois de um implante. Sim, na verdade o tratamento fonoaudiológico, o ideal é que ele não acabe nunca, né? Tem pessoas que vão precisar ao longo da vida. A gente vê vários pacientes que têm uma desenvoltura tão boa que acabam até nem fazendo tanto tempo, né? Mas o recomendável é que se faça, né? Porque para melhorar o reconhecimento dos sons, né? Um outro detalhe também é que cada um é cada um. Para cada paciente vai haver um benefício diferente. Por exemplo, o benefício melhor de todos é aquele paciente que, com um certo tempo de implante, ele vai já falar ao celular com o implante coclear, o telefone, ele vai ouvir música e vai entender a música praticamente como a gente entende. Isso aí seria o suprassumo, o melhor resultado possível de um implante coclear, muito próximo da normalidade. Porém, se você faz implante num outro paciente que ficou muito tempo privado do som, esse paciente vai ter uma demora maior para adquirir aquela mesma qualidade, né? Tem pessoas que vão fazer o implante depois de 30 anos sem ouvir. E assim, até para a gente indicar uma cirurgia dessa, é algo muito delicado. A gente tem que tentar conhecer aquela pessoa em pouco tempo para saber se ele vai se adequar, se ele vai ser um bom candidato realmente. Claro, e tem a questão da família quando a gente fala em crianças, né? Isso, a família, pra você ter ideia, isso está incluído na portaria do Ministério da Saúde para o critério de aceitação do candidato. A família toda tem que estar engajada, né? Por exemplo, a gente parece besteira, mas até a questão também da assistente social, ela tem que avaliar para a gente se aquele paciente tem condições até de pegar um ônibus, uma condução, de ir até a fonoaudióloga, né? Quais são as condições dessa família de carência, né? Porque se você colocar um implante que custa caro numa criança e ela não usufruir desse aparelho, é outra criança que poderia estar usando. Claro. Né? É lógico que é muito difícil você não querer cometer injustiças, né? Mas às vezes o que a família precisa é de uma estrutura primeiro. Claro. Né? Tem toda essa questão familiar também. Muito bem. E quais são os profissionais envolvidos numa avaliação de um candidato a implante coclear? Você já falou da assistente social. Isso, assistente social é muito importante. O médico, o otorrinolaringologista, outras partes médicas, por exemplo, pediatria, a psiquiatria, a neurologia pediátrica. Aí a gente tem a fonoaudióloga, é fundamental, né? Psicóloga, geneticista também. Então, em geral, são esses os profissionais envolvidos numa equipe de implante coclear. E como é feita a cirurgia do implante coclear? Muito bem. A cirurgia é uma cirurgia que leva, em média, 2 horas para cada lado, tá? Tem casos de pacientes que vão ser feitos um lado apenas, de uma vez. Outros serão feitos bilateral simultaneamente, na mesma cirurgia, faz um lado, a seguir faz o outro. Tem pacientes que vão fazer um lado e 6 meses, 1 ano depois, faz do outro lado. A gente chama de bilateral sequencial, é uma sequência após algum tempo. Então, em média, 2 horas para cada lado, é feito um corte atrás da orelha. A gente faz um espaço
no ossinho do ouvido, onde vai ser encaixado esse implante coclear, isso tudo com anestesia geral, tá? Sob visão de microscópio, a gente vai inserir aquele implante lá na cóclea do paciente. A cóclea é um caracolzinho que a gente tem no final do ouvido, que tem contato com o nervo auditivo. Então esse implante ele vai ficar estimulando o nervo e assim vai gerar audição. Bom, a cirurgia implantado esse dispositivo interno, a gente dá uns pontinhos aqui atrás e, se for o caso, faz do outro lado. Esse paciente, normalmente ele tem alta, se for de manhã, dá para ter alta, às vezes até no mesmo dia, né? Mas em geral a gente dá alta com 24 horas, até em idosos, muitas vezes também, tá? E com 15 dias de cirurgia são retirados os pontos atrás da orelha. É uma cirurgia que normalmente não tem dor pós-operatória, né? É bem tranquilo esse pós-operatório. Ele sai com uma faixinha na cabeça, um turbantezinho, né? E com um mês de cirurgia é combinado com a fonoaudióloga para fazer a ativação dos eletrodos. Então, assim, até um mês de cirurgia ele não está ouvindo, ele está com o implante lá dentro, porém a parte externa não está ativada ainda. Então, com um mês a gente entrega ele o aparelho que ele vai usar pelo lado de fora e a fono vai fazer um procedimento chamado ativação, que ela vai ligar alguns sons baixinhos para que esse paciente faça o reconhecimento, né? E ela coloca bem baixinho porque se ela liga já muito alto, o paciente pode referir até dor, porque é igual a gente passar em frente a uma caixa de som muito alto, a sensação é meio estranha, né? A gente não sabe se é dor, né? Muito bem. E uma criança, um bebê, por exemplo, pode se assustar muito, que é um som que ele não conhece. Então é tudo feito gradualmente, bem baixinho, e a cada semana, dentro do primeiro mês, ele tem retornos com a fonoaudióloga e ela vai fazendo o que a gente chama de mapeamento. Ela vai aumentando gradativamente esses estímulos, até que o paciente refira que está confortável para ele, que não está nem muito alto, nem muito baixinho, né? E se for uma criança, também tem outros métodos de adequar esse volume. Ótimo. Né? Então, é uma cirurgia rápida, né? Sem muitas complicações e, na verdade, o mais importante é realmente manter a fono por muito tempo, como você disse. É uma fono especializada também, né? Sim, a fonoaudióloga ela tem que ter uma especialização em implante coclear. Tem a fono que nos ajuda nessa ativação e no mapeamento, que ela tem um treinamento específico para lidar com o aparelho em si. E tem a fono que faz a terapia a longo prazo. Já é outra fono, também é um treinamento específico, são terapeutas muito dedicadas que vão fazer um tratamento de longo prazo e acabam criando até uma intimidade com esse paciente de anos, né? Você falou um tempinho atrás a respeito dos idosos, né? Até quando? É difícil a gente falar até quando se faria, mas assim, a gente sabe que quando o idoso começa a perder a audição, é uma das coisas que acelera o processo da demenciação, né? E aí, em que momento você fala, olha, vale a pena? Ou não vale a pena, está muito velhinho. Qual é esse momento? Olha, não existe uma idade limite, né? Nos protocolos, nas diretrizes do Ministério da Saúde, até diretrizes internacionais, não existe uma idade limite. Então, conta muito o bom senso, o estado clínico do paciente, o estado cognitivo dele também, porque não adianta eu colocar, aí a gente vai uma vez pensando também na parte de custos, né? Será que aquele idoso ele vai conseguir usufruir de uma tecnologia, ele vai entender aquele processo que está sendo colocado nele? Então, ele tem que estar bem participativo, né? Querendo colocar, ter esse desafio, porque é um desafio, né? As pessoas acham que estão sofrendo dificuldades com a audição, a gente fala a dificuldade apenas começou,
né, ali, mas é uma dificuldade com boas surpresas ao longo do caminho, né? E a gente tem pacientes de 80 anos implantados, né, e que hoje em dia tem Facebook, tem Instagram, claro. E estão saindo muito bem, né? O importante no idoso, quando começa a perder a audição, na verdade a gente fala idoso, assim, mas eu acho que a partir dos 40, 45, a gente já começa super a ter jovem. Jovem. Não é idoso. Hoje em dia não é. Não, eu não sou idoso. Não somos. Mas já é uma idade que você já começa a ter vista cansada, audição cansada e até voz cansada. Quando a gente está no telefone, você sabe quem atendeu é uma criança, é uma pessoa de mais idade. Como que você sabe disso? A voz também é uma identidade, né? Então, o processo de envelhecimento já começou. A partir disso, a gente já tem que começar a fazer os check-ups e quando houver a necessidade, tem uma audição cansada, tem casos que já há necessidade de aparelho auditivo. O brasileiro é muito vaidoso. É verdade. Né? Então é muito comum a gente se deparar com pacientes de 50, 60, que estão hoje gozando de muita saúde, hoje em dia, né, na academia e total independência, e falam assim, não, daqui uns 10 anos eu volto, acho que não está na hora ainda. Né? E aí esse quadro cognitivo da parte auditiva ele começa a cair. Porque as pessoas não sabem, mas eu falo o seguinte, existe um conceito que eu explico para meus pacientes, que quem ouve é o cérebro. O ouvido é a maquininha, é o órgão que vai transformar esse som acústico em estímulo neural. Né? A perda, ela começa aqui. Né? Então, se a gente não tratar aqui e colocar o aparelho, esse som não vai chegar aqui. Aí aqui a gente tem o sistema nervoso auditivo central. Essa parte começa a atrofiar. E aí, com o passar do tempo, se você coloca esse aparelho, aqueles 10 anos que ele veio depois procurar, essa parte já atrofiou. Ele reclama que esse aparelho só faz barulho. E que ele não está entendendo mais. Ele ouve, mas não entende. Então essa queixa também é muito importante. Eu ouço, mas não entendo. Isso já começou. Um pequeno quadro ali, que pode ser revertido, né? Porque você ainda tem espaço aqui em cima, o nervo ele vai ser estimulado, né? Então o aparelho é algo que tem que ser, é um remédio que eu falo com eles, o seu remédio é esse, ele vai ter que ser usado o dia inteiro, né? Para você ir estimulando a sua cabecinha. Né? Então é isso. Puxa, delícia! E eu tenho certeza que todos nós aprendemos muitíssimo hoje. Obrigada, viu, por ter aceito o convite. Vou convidá-los outras vezes, com certeza. Muito obrigado, agradeço o convite. E a você que nos assiste, qualquer dúvida, sugestão, entre em contato e obrigada.